Olá, pessoal, bem-vindos. Boa noite a todos. Hoje vai ser um dia super divertido com o Dr. Frankenstein e eu tenho três convidados maravilhosos, o Oscar, a Jéssica e a Carol. Uma pequena introdução. Santo Agostinho dizia, enquanto Roma caía, que toda a natureza é boa enquanto natureza, porque todos os bens, grandes ou pequenos, em todos os seus graus, não podem vir senão de Deus. São Tomás de Aquino havia deixado o mundo como objeto nas mãos de um Deus distante, o Deus oculto. Onde começaram os deístas do século XVIII. O homem era o senhor da criação, pai supremo da hierarquia dos seres. Agora o ser humano mostrava ter dimensões estranhas, os objetos pareciam humanizados, como os autômatos, e o próprio homem virava objeto no olhar da ciência. Em 1789, houve a Revolução Francesa. Em 1798, a primeira vacina. Em 1800, foi inventada a pilha capaz de fornecer corrente elétrica. Em 1802, a lâmpada de óleo de baleia para iluminação pública era substituída por um composto oriundo da destilação do carbono. Após ter sido condenado por assassinato, George Foster foi enforcado em Londres em 1803 e seu corpo foi levado para dissecação na Universidade de Medicina do Royal College of Surgeons. Exposto à energia elétrica, a mandíbula do cadáver começou a tremer, os músculos da face contorceram e o olho chegou a abrir. O iluminismo prometia um futuro brilhante de prosperidade e ciência, até que uma garota de 18 anos colocou fogo no parquinho. É o gótico. Então, eu vou pedir que cada um dos meus amigos se apresente. Quer começar, Carol, por favor? Claro. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, Afonso, e também dizer oi para os colegas, Oscar, Jéssica, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Carol Façanha, tenho 27 anos, sou doutoranda de Literatura de Língua Inglesa da UERJ e também escrevo, pesquiso temáticas femininas na poética gótica e na distopia. E eu acho que na minha apresentação sobre a minha pessoa eu poderia dizer isso, e talvez esperar um pouco também a apresentação dos colegas para começar a falar tanta coisa que a gente tem para falar de Frankenstein hoje. Obrigado. Oscar, por favor. Legal. Boa noite às minhas colegas, boa noite, Afonso, obrigado pelo convite para falar aqui sobre essa obra que não termina, né, como fala o Ítalo Calvino. O clássico é aquele livro que nunca deixa de dizer algo novo, e Frankenstein, sem dúvida, é isso. Eu sou Oscar Nestares, assim como a Carol, doutorando também em literatura, estudos literários de estudos comparados de literatura de língua portuguesa na USP, aqui em São Paulo. Pesquiso a literatura de horror, o meu objeto é a literatura de horror, e principalmente produzida no Brasil contemporâneo, a partir do século XXI, mas, claro, faço essa recapitulação, olho para os clássicos, né, nós temos que nos deter neles para entender como chegamos até aqui. Escrevo também, sou ficcionista, tenho um romance publicado, Billy Negra, e duas coletâneas de contos, O Horror Adentro e Sexo, Orcice e Outros Relatos Insólitos, e contos publicados aí em diversas antologias. Escrevo para Galileu, inclusive compartilhei um pouquinho antes da live aqui um texto que eu escrevi sobre Frankenstein com o Cid Vale Ferreira, do Clepsidra, e traduzo, né? É um trabalho mais recente que eu tenho feito de tradução de obras de horror. Felizmente tem aparecido obras de horror para traduzir. Então, acho que de um modo geral é isso, e é um prazer estar por aqui para compartilhar um pouco das minhas impressões sobre essa obra e ouvir vocês também a respeito dela. Obrigado, Oscar. Muito elogiado o teu trabalho. E a Jéssica, que disseram que é a pessoa uma das que mais entende de terror no Brasil. É uma honra para mim. Meu nome é Jéssica, eu sou formada em História e atualmente eu sou produtora de conteúdo de terror, principalmente, e tenho trabalhado escrevendo textos e criando conteúdo para a internet. É o que eu tenho feito na maior parte do tempo. Eu também sou revisora, já trabalhei uma vez com um texto do Oscar no século, do Augusto Dupin, né? Mas é um trabalho menor, meu trabalho mais de normal mesmo é de criação de conteúdo. É espantosa a produção da Jéssica. Bom, vamos começar então pelo protagonista, né? Existe uma certa confusão no título, né?
E eu queria que o Oscar falasse um pouquinho disso. O título fala em Prometeu, né? Eu vou ler uns trechinhos aqui. O texto que a Mary Shelley colocou para abrir é um texto do Paraíso Perdido, né? E diz assim: por acaso pedi a ti, ó Criador, que do barro me moldasses homem? Por acaso solicitei a ti que da escuridão me resgatasses? E esse é o Adão, né, do John Milton, dizendo para Deus. E aí eu vou ler uma pequena descrição aqui daquela cena, né? Já era 1h da manhã, a chuva batia tristemente nos cristais da janela e a vela tinha quase queimado quando, no brilho desbotado de luz, pude ver os olhos amarelos, turvos da criatura se arregalando. Ele suspirou pesadamente e seus membros estremeceram em convulsão. Então esse doutor, Victor, né, ele sente horror e asco, e ele vai dizer: aprenda comigo, se não com meu conselho, pelo menos pelo meu exemplo, e veja o quão perigosa é a aquisição de conhecimento e quanto mais feliz é o homem que aceita seu lugar no mundo, em vez de aspirar a ser mais do que a natureza jamais permitirá. Oscar, o que você tem a dizer sobre esse cara aí? Bom, primeiro eu acho que a gente tem que fazer o comentário sobre essa transformação do Frankenstein, quer dizer, do monstro em Frankenstein, a criatura em Frankenstein, né? Hoje nós não temos mais, quer dizer, quando nós pensamos em Frankenstein, vem imediatamente, não, quer dizer, aqui o Boris Karloff, essa interpretação, mas vem essa imagem da monstruosidade. Quando o Frankenstein é o Victor, né? Quer dizer, ele é essa figura que ousou desafiar os deuses, ousou desafiar a natureza, e que aí sim tem essa associação imediata à figura de Prometeu, a figura mitológica de Prometeu, que roubou ali o fogo dos deuses, né, que é o fogo da vida, para se igualar aos deuses, de certa forma. Então, o Victor Frankenstein, quer dizer, eu acho que nós já temos aí, nessa transformação do monstro em Frankenstein, um índice de quanto a obra cresceu, de quanto a obra ela foi lida, relida e re-relida ao longo do tempo, e quanto ela, de fato, caiu no domínio público. Durante um certo tempo, essa apropriação, quer dizer, essa transformação do monstro, do Frankenstein no monstro, isso, claro, foi visto pelos críticos como, não, imagina, o Victor, né, quer dizer, que o criador é o Frankenstein. Mas hoje não, hoje nós já temos isso aí como completamente dado, né, isso o fato Frankenstein, estamos falando desse monstro. E por conta disso, porque não sendo o protagonista, quer dizer, o monstro não sendo, de certa forma, dividindo o protagonismo com o Victor Frankenstein, nós estamos falando de drama, do drama de um arrependimento, né, de um homem que cometeu essa híbris, né, o híbris, como a gente pode, enfim, falar também, remetendo à antiguidade clássica, desse desafio aos deuses, né, e quando olhou para aquilo que havia criado, sentiu o asco, sentiu o horror, sentiu aquilo que todos os iguais, todos os semelhantes a ele sentiam quando viam a criatura, né, que viam um monstro, que, enfim, eu acho difícil chamar de monstro, porque é uma das criaturas, uma das personagens mais humanas que a literatura nos deu. Em vários momentos ali da história, principalmente acho que o ápice da história, que é o depoimento, quer dizer, que é a criatura contando a história dela pro Victor, eu acho que é um dos momentos mais tocantes, mais comoventes que nós temos aí da literatura, da tradição literária ocidental. Então nós estamos falando... Mas não vamos dar spoiler, Oscar. Pois é. Vamos só introduzir. Tá, vamos introduzir. Estamos só começando. Tá, eu me empolgo. Muito obrigado. Desculpa, eu me empolgo. Eu agradeço. É fantástico. É fantástico mesmo, né? Bom, eu vou perguntar para a Carol, assim, só para a gente ir chegando nessa escritora, né? Uma menina que, antes dos 16 anos, parece que já tinha lido política filosófica e novelas góticas, como a Anne Radcliffe. E falando um pouquinho dessa época, né, só para contextualizar, a novela Emma, de Jane Austen, é do mesmo ano, 1816. Jane Eyre, que é outro grande clássico, né, com pitadas góticas, de 1847, ou seja, bem depois. O Charles Dickens está nascendo em 1812. E o Bram Stoker vai nascer só em 1847, no ano da publicação, né, da Jane Eyre. Então, queria que você falasse um pouquinho dessa garota, né, e dessa família, né, que família é essa que ela tem, que era tão fantástica?
Bom, eu acho que primeiro a gente tende a levantar a história da Mary Shelley pensando muito primeiro nos pais dela e toda essa influência que ela teve. Embora ela não tenha tido muito contato com a mãe, a Mary Wollstonecraft, a mãe foi uma feminista que escreveu Declaração dos Direitos das Mulheres, e eu acho que é importante colocar aqui já essa veia tão consciente da mãe da Mary Shelley, que seria a avó de Frankenstein, digamos assim, ou pelo menos é como os muitos teóricos vão apelidar. Por outro lado, o William Goldwyn, ele era um homem erudito, um intelectual, um escritor também, que tinha muito interesse pela figura dos alquimistas, que depois retorna em Frankenstein, então acho também isso bem importante de ser dito. E, ao mesmo tempo, inclusive vi que o Fantástico Curso está aqui, o professor Alexandre Meireles, e agradeço muitíssimo as aulas e todas as trocas que tivemos. Ele tem um curso que fala justamente sobre monstros e tem um módulo que seria justamente sobre Frankenstein, e a gente fala um pouco dessa influência das figuras paternas, figura paterna e materna nessa criação que é da Mary Shelley, mas também a vida privada da Mary Shelley, que tomou caminhos tortuosos, e é muito interessante agora pensar em um momento em que o Victor Frankenstein ele começa a ter um certo rancor pela figura paterna dele, que não o direcionou a caminhos mais tranquilos, fazendo com que ele caísse em certas armadilhas utópicas de alquimistas e acabasse indo para esse sonho, essa utopia de criar, de cometer a híbride, como o Oscar falou muito bem, e criar num sonho, ele acabou criando um pesadelo. E eu acho interessante quando a gente vai atravessar a vida da Mary Shelley, que se envolveu aí primeiro fugiu como uma pessoa que já tinha um relacionamento, que já estava casada. Vou deixar outras pessoas também falarem mais da vida privada da Mary Shelley, e também teve um caminho muito tortuoso, se envolveu com poetas daquela época, enfrentou rejeição pública em função da vida que ela resolveu levar, e há certos críticos que se perguntam se não há um paralelismo nisso, entre o Victor Frankenstein repensando o pai que não o guiou para os caminhos certos, fazendo com que ele caísse em certas armadilhas, e ao mesmo tempo a própria Mary Shelley também ter situações similares na própria vida. E aí eu acho que me interessa pensar aqui não é tanto ficar conjecturando sobre a vida da Mary Shelley e qual é a relação com a obra, mas de pensar nessa tensão muito rica entre o novo, que urge pela liberdade, por quebrar o sistema e por reinventar-se, e ao mesmo tempo um certo movimento de retorno a uma tradição ou retorno a uma segurança familiar ou tradicional que poderia salvar esse novo de algumas armadilhas do caminho. Então, eu acho isso muito interessante quando a gente pensa na criação que Victor Frankenstein empregou. Ele quis criar algo, ele criou, e ele pagou o preço por isso. E aí eu fico pensando no que isso diz sobre nós, nessa constante melhora técnica do corpo humano, que não acompanha necessariamente uma transformação do próprio pensamento humanista. E como que é perigoso. Carol, só um pouquinho, eu vou te parar um pouquinho, porque você está entrando já no âmago da questão. Tá. Perdão. E apesar de te agradecer bastante aí, mas vamos devagarinho, tá? Certo. Porque antes, agradeço as tuas colocações, mas assim, eu queria pedir que a Jéssica falasse um pouquinho dessa estrutura mesmo do romance, porque a maioria das pessoas pensam que tudo começa, não sei, lá na cena, onde cai um raio e tal, né, supostamente, e, bom, mas aí, na verdade, nós temos o diário, nós temos cartas, nós temos o inverno, né, o Polo Norte, temos um capitão. Eu queria que você falasse um pouquinho desses personagens, dessa estrutura, Jéssica, por favor. É engraçado, né? A primeira vez que eu li Frankenstein, eu também comecei o livro pensando, gente, mas o que está acontecendo aqui? Porque a gente tem uma ideia muito hollywoodiana do Frankenstein, né? Até a gente começar a ler. E o livro, ele começa com as cartas pro Alton, que é um cara, se eu não me engano, um professor que está se tornando
capitão de um navio. Ele tinha esse sonho de explorar o Mar do Norte e ele está se tornando o capitão de um navio. Então, ele escreve cartas para sua irmã, falando que ele está muito triste, que ele não conhece um amigo à altura para conversar com ele, que apesar dele ter uma tripulação muito bacana, ele não encontrou ainda um amigo. E, de repente, ele encontra Victor Frankenstein no meio da neve, caçando a criatura. Então, é esse o começo do romance mesmo. E aí, depois que ele encontra o Victor Frankenstein, começa essa narrativa da história do que aconteceu com o Victor e por que ele está no meio da neve caçando alguma coisa. Então, a gente já começa aí a entender um pouco mais de quem é o Victor, o que ele fez, quais eram as expectativas dele e como tudo deu errado. Como, né, tudo acabou indo muito, muito mal, né? Então, aí depois a gente tem esse corte, que é quando a criatura começa a contar um pouco sobre o que ele passou, né, os momentos dele ali. Depois retorna para o Victor, a narrativa, e por fim é o Alton novamente, encerrando as últimas falas, né, mostrando o que está acontecendo ali no final, né, depois que o Victor termina de contar sua história e todas as tragédias, né, que aconteceram até ali. E como o Oscar disse, assim, para mim, pelo menos, uma das partes mais bonitas são as partes das narrativas da criatura. É muito humano e é muito bonito a forma que ele se coloca. Então, eu acho muito, muito bom mesmo, assim, o que a Shelley fez, principalmente nesses capítulos em que a criatura está narrando. Muito obrigado. Temos vários comentários aqui, vamos ver se eu dou conta. Ó. A Úrsula Antunes diz assim: no caso do Prometeu, ele carrega um castigo eterno de maneira bem explícita. O castigo do Victor seria o arrependimento. Ali o Rafael vai dizer: pessoal que conhece Frankenstein pelos filmes, ao ler os livros, verá algo totalmente diferente. O Rafael também. Aliás, essa história de que a vida foi gerada pelos raios é a total invenção dos filmes da Universal. Nos livros não é explicado ao certo, mas dá a entender que foram meios galvânicos. Sim. Nós vamos abordar isso. Bom, então, como disse a Carol, os alquimistas são citados, né? Os alquimistas são conhecidos por tentar fazer o homúnculo, né? Que seria um ser humano. Eles aparecem no texto os nomes do Alberto Magno, do Paracelso, o próprio Dr. Victor é chamado de Cornélio Agripa, né? E, nesse momento, o mundo tem aquela expressão desencantamento do mundo, né? O iluminismo via o mundo como uma grande máquina, né? E aí o princípio da vida que aparece está relacionado com fogo, com calor. Eu, pelo menos, não me lembro de se falar muito em alma, né? Não é assim que baixou um espírito e o cadáver saiu caminhando. Bom... mas então, de certa forma, ela está fazendo uma espécie de filosofia da ciência, né? Ela vai trazer a ética para essa questão, que hoje, como disse a Carol, né, nos remete a clones, nos remete à inteligência artificial. Queria que o Oscar falasse um pouquinho isso, quer dizer, ela, de certa forma, está trazendo uma questão ética e filosófica. Sim, eu acho que tem todo esse contexto de um debate, de um confronto, né? Um confronto de pensamentos, de correntes de pensamentos. Existe eu não vou me lembrar da autora, mas um estudo recente, um trabalho recente, publicado inclusive, um resumo disso publicado no Guardian, depois eu posso compartilhar aqui, colocar, enfim, a gente pode colocar no link dos comentários, em que a autora, ela propõe que, assim, a grande pergunta de Frankenstein, da história, do romance, é quão longe é longe demais, né? Quão longe nós podemos ir, quer dizer, quanto nós podemos, eu acho que a Carol colocou muito bem isso, dessa nossa urgência de modificação, de conquistar o tempo, de conquistar a velhice, né, disso tudo, mas quais são os limites disso, né? Quais são os limites éticos disso? E aí, eu acho que o grande acerto da história, na verdade, a grande força da história é o Victor ter criado nessa ambição, né, de quão longe se pode ir, ele ter criado uma figura, uma criatura, né, criado uma criatura é complicado, mas enfim,
criado algo que é muito mais humano do que ele próprio, né, que se torna muito mais humano do que ele próprio, porque observa, passa aquela parte maravilhosa observando a família ali, né, escondido, ajudando a família pobre, o pai cego. Então ele vai se educando sentimentalmente nesse processo e, de repente, ele vem fazer um pedido para o Victor que é o mais justo: eu quero uma companhia. Quer dizer, a solidão mata o ser humano. Então, eu acho que esse dilema ético, né, esse confronto de um pensamento de se conquistar a natureza por meio da ciência, gera esse resultado. E aí vem o horror. Eu acho que nesse ponto vem o horror do romance, que é um romance de horror, eu entendo até mais do que um romance de ficção científica, mas eu entendo como um horror do que esse ser humano, demasiadamente humano, que é a criatura, pode se transformar de fato, um monstro. Quer dizer, ele pode ter aquilo que nós temos de mais assustador, que é esse desejo de vingança, esse desejo de assassino, de acabar com a vida ou, né, acabar com as vidas de quem é importante. Eu não sei se eu contei um spoiler aqui, mas, enfim, eu acho que desse confronto... O livro tem mais de 100 anos, pode não, spoiler não vou dar, né, enfim. Mas isso eu acho que está muito no romance, até comentando o que o Rafael falou, de quem conhece por meio dos filmes. Quer dizer, o filme apresenta geralmente um lado específico que existe no romance do monstro, né, da criatura, mas oculta outros, porque a narrativa é diferente, é preciso fazer escolhas. E aí o romance... Nós vamos falar do filme, Oscar, vou te parar de novo, por favor. Não tem problema. Depois a gente vai entrar no filme. Muito obrigado. Carol, você estava falando justamente disso, né? E se você quiser continuar esse raciocínio, mas também eu queria te perguntar sobre essa questão. Você falou, traz algo novo e volta ao antigo, né? Então, de certa forma, também ela está falando desse tema clássico da ambição desmedida, da híbris, né? E, ao mesmo tempo, aparece a ciência. Ela é uma fundadora da ficção científica. Claro, desculpa, eu acabei me animando no assunto. Esse assunto, eu acho que sempre gera muitas reflexões, e aí a gente acaba se encantando por isso. O que eu acho muito interessante aqui, e que acaba dando um certo rastilho no pensamento, é como que a gente está no momento em que a ciência parece dizer que vai ocupar o local que antes a religião ocupou, vai ocupar o local de uma narrativa religiosa, e aí você vê todas essas experiências que estão sendo feitas justamente tentando cruzar esse local da morte, que teria sido sempre esse último limite do humano. E uma coisa que eu acho muito interessante é que a utopia parece resistir. A gente parece, mesmo fora do discurso religioso, a ciência ainda parece estar muito empenhada em buscar um paraíso, um local com todas as seguranças garantidas e absolutas. E eu vejo nisso, e é claro, cada pessoa vai interpretar de um modo diferente, mas eu vejo nessa busca, para usar o mesmo livro, né, o título do livro do Milton, essa busca pelo paraíso perdido, eu vejo nisso uma dica de que talvez falte a gente olhar para trás e entender o que há em nós que precisamos projetar no outro ou o paraíso ou o inferno, porque exatamente é isso que ocorre. Tanto, se a gente pode dizer que o Victor Frankenstein, ele acaba projetando todo o inferno na criatura que ele criou, talvez a gente possa pensar que essa criatura também projeta o paraíso na esperança de uma companhia. Será que uma companhia, uma Eva, teria salvo essa criatura de um destino terrível, de cometer atos terríveis, atos criminosos? Hoje em dia a gente tem, né, aquela discussão muito contemporânea sobre se uma mulher deve salvar o seu companheiro, né, espiritualmente, moralmente, se uma mulher pode salvar um homem, pode mudar um homem. E parece que a aposta da criatura é justamente que se ele tivesse uma Eva, se ele tivesse uma companheira, tal como Adão teve uma companheira, ele seria salvo da sua própria natureza torpe. Carol, eu vi um comentário na BBC, eles falam mais ou menos, pelo que eu entendi assim, né? Mary Shelley teria colocado no elemento feminino essa questão da preservação da vida, da família, e no elemento masculino essa questão da missão. Então teria um feminismo, digamos aí. Não sei se você vê alguma coisa nesse sentido. Eu não ouvi o que você falou. No masculino essa questão da o quê? No masculino... essa questão da...
força masculina, essa questão da ambição, né, do desmedimento, e a mulher como essa força de coesão da sociedade. Não sei o que você pensa sobre isso. Sim, muitas coisas a dizer. Eu só quero voltar um pouco para pensar em estudiosos que vão justamente perseguir a figura do monstro, que eu acho que algumas coisas remetem ao que o Oscar já tinha levantado muito bem. A gente tem um estudioso do monstro, Jeremy Cohen, que no final do século XX vai lançar o Monster Culture, ou Seven Theses, que ele vai fazer 7 proposições sobre a figura do monstro, entre elas que o corpo do monstro é um corpo cultural, ou seja, ele vai justamente abraçar todos os dejetos, tudo que a gente não sabe lidar como sociedade, esse monstro vai acabar pegando para si, e aí a gente vê como que é frágil a narrativa de um antagonista que é criado produto dessa sociedade, mas a gente tem uma narrativa de se você mata a bruxa, o problema está resolvido. Então a gente tem uma total desresponsabilização das nossas monstruosidades, colocando para um escolhido que precisa ser sacrificado. E eu acho muito interessante pensar todo mundo que veio depois do Cohen, o David Gilmour, o Panther, pessoas que também estão pensando. O Gilmour, no caso, tem um texto muito bom chamado Our Monsters, Ourselves, justamente falando dessa projeção do monstro que vai incutir todo o problema do ser humano nessa figura. Então, o Frankenstein, só uma coisa que eu acho que seria legal colocar, parece caminhar entre o monstro, que seria o nosso passado instintivo, bélico, do qual a gente se envergonha, e a máquina, que seria esse paraíso que a gente um dia há de habitar, em que vamos vencer as leis da natureza, em que vamos garantir para a gente um corpo que seja resistente ao tempo, que seja resistente a qualquer tipo de adversidade. Então, eu acho interessante pensar, tanto quando você se volta para o monstro e o culpa pelas suas sombras, quanto você faz uma idealização excessiva das luzes na figura da máquina, como parece haver uma desresponsabilização do humano nisso tudo. E só para finalizar, o Cohen, ele vai conversar, no final dessa tese, o Seven Theses, ele vai pensar, os monstros perguntam por que nós criamos eles. E aí uma coisa que eu sempre fico pensando é, are we really that frightening? Será que a gente é tão assustador que a gente precisa criar monstros para escapar das nossas próprias sombras? Ou criar máquinas ou anjos para tentar nos iludir com luzes sem que nós tenhamos que fazer o trabalho? Eu acho que várias vezes a Mary Shelley, ela começa a esboçar algo nessa direção, mas logo ela, de uma forma que eu acho muito astuta, ela se trava, né? No caso, o Victor Frankenstein que está falando se trava e fala, não, mas não vou entrar agora em moralismos, eu vou voltar ao meu discurso, ao meu relato aqui. Então, ela é bastante criticada sobre isso, né, Carol? Na época, ela é criticada por não escrever um romance moral, né? Bom, te agradeço, muito obrigado. Né? Realmente, né, é um romance infinito, né? Porque ele traz várias questões filosóficas e tal. Agora, para a Jéssica, eu fiquei pensando, Jéssica, você comentou que voltou a ler o livro agora. E eu fico pensando, o que leva uma pessoa hoje, no século XXI, a querer ler de novo, né? Um romance escrito em 1818, se não me engano, ou 16, 1816, né? E um romance que ela disse, pelo que eu entendi, que era um romance filosófico, ela chamou assim, né? Queria que você falasse um pouquinho, e também se você vê hoje influência no que está sendo feito hoje. Sobre a influência enorme, né? Eu acho que Frankenstein é uma das grandes influências de muita coisa, né? Então, o que me levou, na verdade, eu li Frankenstein durante a faculdade e a minha intenção era fazer um trabalho sobre isso, só que acabou mudando para Drácula por uma série de motivos. Então, a minha monografia acabou sendo sobre o Drácula e não sobre o Frankenstein. Mas, na época, eu li numa edição muito daquelas que vinham 3 grandes obras, né? Vinha o Drácula, o Frankenstein e o Médico e o Monstro. E eu queria muito reler para entender algumas coisas melhor, depois de alguns anos, repensar, refletir melhor. E aí eu peguei uma edição um pouco mais, né, com os prefácios, o prefácio de 1818, o prefácio de 1831, com uma nota também, uma apresentação muito bacana da pessoa que traduziu. Então eu acabei relendo principalmente por causa disso. Mas o Frankenstein, eu acho que
cada vez que alguém lê Frankenstein, a obra se torna mais eterna e mais imortal. Ela é, inevitavelmente, uma das grandes obras que deu sentido a muita coisa, né? Acabou trazendo uma série de discussões, muita coisa se tornou, né, existiu a partir do Frankenstein e ainda é uma grande obra que serve de base para muitas histórias, né? Sempre tem alguém recontando a história do Frankenstein, sempre tem gente encontrando outros textos que foram influenciados pelo Frankenstein. Se eu não me engano, o próprio Clepsydra lançou, acho que alguma coisa sobre o Frankenstein recentemente. Acho que uma peça de teatro, o Oscar vai saber me lembrar melhor, porque foi aniversário. Não foi, Oscar? Foi um quadrinho, né? Eles têm uma HQ, na verdade, é o Frankenstein 200 se não me engano, com várias, acho que diferentes histórias, uma coletânea de quadrinhos. Sim, ali, um trabalho em incrível. comemoração aos 200 anos de Frankenstein, então é uma obra imortal, né? Eu acho que independente se passem mais 100 anos, o pessoal vai continuar lendo Frankenstein, principalmente porque as questões continuam muito semelhantes às daquele momento. A dúvida que a Carol e o Oscar estavam comentando sobre até onde isso daqui está certo é eterna. Sempre vai ser uma questão para até onde a gente vai continuar indo. Então, é um romance que meio que deu um pontapé muito forte em uma série de debates. E naquele momento, naquela noite em que Mary Shelley se reuniu com seus amigos, surgiu uma história para sempre, né? Uma história muito eterna. Então, ela continua e vai continuar por muito tempo ainda. É uma discussão muito atual. Que legal. Obrigado, Jéssica. Oscar, nós temos, então, você estava falando um pouquinho do monstro, né? O monstro mais amado do mundo. É o cadáver, né? O homem cadáver caminhante aí, que leu John Milton, leu Goethe, leu Plutarco. Queria que você falasse um pouquinho do demônio chamado demônio. Demônio chamado demônio, quer dizer, dessa constituição dele como leitor e como formação humana, né? Eu acho que, nesse sentido, é a pergunta? Porque no livro ele é chamado de demônio, né? Mas sim. você contasse um pouquinho mais dele, dessa personagem. Eu acho que vai muito, né, do que a gente comentou aqui. Eu acho que essa composição dele, né, essa educação sentimental, eu sempre penso muito, educação sentimental por meio da arte, é um comentário muito contundente, muito eloquente da Shelley, né, da autora, a respeito disso, desse papel humanizador da literatura, principalmente, né? Então, de como, enfim, a criatura, o demônio se alfabetiza, ele reconhece a humanidade por meio das leituras. E aí ele verifica essa humanidade, né, de uma forma empírica, observando aquela família escondido e, de novo, numa das cenas que eu acho mais difíceis, ou mais maravilhosas, né, o momento em que ele decide entrar na casa, só tá o pai, né, aquela figura cega, e os filhos chegam e veem, né, quer dizer, eles têm olhos e eles veem aquela monstruosidade boa, mas é horrível, e, enfim, ele é escorraçado como ele sempre é. Então, eu acho que nós vamos muito próximos, nós vamos acompanhando muito de perto todas as transformações da criatura, tanto a constituição dela como alguém com sentimentos, né, alguém com sentimentos muito fortes, né, que sente o mundo muito fortemente, até a transformação num demônio de fato, né? E eu acho que aí também é uma história que vai muito para o campo do horror, porque nos momentos em que a criatura não se pronuncia, mas que nós sabemos que ela está operando ali nas sombras, né, em que ela está perseguindo a família do Victor, enfim, ela está ali no entorno, são muito assustadores. Quer dizer, a gente tem muito ali o não dito, né, o não expresso. No momento em que ela não fala, nós sabemos que ali existe algo muito aterrorizante, falando que é justamente esse lado, que é o lado em que, enfim, a criatura se depara com esse lado terrível dela, quando ele se nega a criar, em primeiro momento, não resolve criar a companheira dele. Então, eu acho que nós temos todas as dimensões aí, ou quase as dimensões mais importantes
do ser humano cristalizados no demônio, quer dizer, que é, em algum momento... É interessante porque ele tem vários diálogos, né? Ele tem vários debates e vários momentos ele tenta convencer, né? Ele tenta pelo argumento, isso é muito interessante. Ele é muito articulado, também, né? Por isso que eu gosto muito da personificação ou da leitura que a série Penny Dreadful faz de Frankenstein. Daquele Frankenstein da série, né? Enfim, da Netflix, se não me engano. Eu acho maravilhosa, tanto o ator, né, quanto a importância que se dá para a poesia na personificação daquele personagem. Né? Então eu acho que eu gosto muito disso, porque ele é muito arguto, né? Ele leu demais, ele leu os clássicos, então nós temos ele tem argumentos para debater com o Victor, enfim, para dizer por que ele merece ter alguém, por que ele merece uma companhia, por que ele não pode andar pelo mundo solitariamente. Nossa amiga Carol, acho que caiu. Então, eu vou fazer essa pergunta para a Jéssica e esperamos que a Carol volte. Porque eu ia perguntar assim, na verdade o gótico, ele está sendo retrabalhado, né, revisto, como várias figuras, o gótico como um estilo onde aparecem várias figuras patriarcais, bastante autoritárias, né, bastante opressoras, por exemplo, o vampiro, né, de certa forma. Ó, chegou aqui a Carol. Então, vocês duas podem responder. Eu estava fazendo, Carol, uma pergunta, colocando que eu tenho visto várias interpretações do gótico como um estilo onde aparecem essas figuras patriarcais, né, opressoras, que vão tirar a energia da mulher e tal. E o vampiro, né, claro, é o maior símbolo, né? Queria que a Jéssica começasse, então, comentando, e depois você, Carol, por gentileza. Acho que atualmente a gente está tendo principalmente uma redescoberta, né? Também do gótico, mas de uma série de outras ficções que foram escritas aí no final do 19 e no começo do 20. Sobre o gótico especificamente, o gótico ele tem uma coisa muito interessante das suas heroínas, principalmente, de colocar elas como uma moça em perigo, principalmente, né? No começo ali do século XIX, a dama em perigo era uma grande questão. Então, muito do gótico, muito da Anne Radcliffe e etc., tem uma personagem moça que ou vai ter que se casar por obrigação e aí ela vai acabar fugindo porque ela não quer esse destino e etc. Em relação ao vampiro, eu vejo mais como, assim, existem algumas teorias sobre a questão do vampiro e tal, mas muitas delas, inclusive, trabalham a questão mais, não tanto sobre as mulheres em si, mas muito sobre forasteiros, né? Principalmente o Drácula, é uma questão de alguns estudiosos, inclusive é uma coisa que eu trabalho muito que eu trabalhei muito na monografia, que é essa coisa do Drácula, ele ser um forasteiro, ele é do norte, né, ali da região do leste europeu, e ele está indo para a Inglaterra para dominar uma nação e ele quer transformar todos iguais a ele. Então, assim, é uma outra crítica, né? Já no final do 19 e no começo do 19 eu vejo um pouco mais essa questão do patriarca, né, impondo, né, geralmente com alguma madrasta, alguma coisa do tipo, impondo uma coisa que a protagonista não quer. Isso a gente vê, por exemplo, no próprio romance siciliano da Anne Radcliffe, é uma coisa bastante clara. No Castelo de Otranto também tem um pouco sobre essa questão, né, olha, você vai se casar com esse cara sim, mas a mocinha não quer de jeito nenhum. Então, eu acho que essa redescoberta... E é interessante, Jéssica, também, que é uma mulher que está escrevendo, né? O Castelo de Otranto não, mas o romance siciliano, sim. E eu acho que essa redescoberta do gótico está servindo principalmente para se recolocar, se refazer essas questões. Tantas releituras de obras clássicas. Tem um livro sobre o Frankenstein, que é a Sombria Queda de Elizabeth Frankenstein, que conta a história a partir da perspectiva da Elizabeth Lavenza, que é a prima do Victor, que se torna sua noiva. E é muito interessante, é um reconto que trabalha como a Elizabeth teria se sentido, estaria se sentindo, e ela não é uma figura inativa, ela é uma figura muito ativa de sua própria história. E eu acho que, atualmente, a gente tem redescoberto essas obras e recontado elas para dar um senso que naquele momento não era o debate era completamente diferente.
E atualmente esse é um debate muito forte. E é um debate que é necessário e vai ser necessário por muito tempo ainda, até que as pessoas comecem a debater, né, de uma forma civilizada, pelo menos. Mas então tem sido muito interessante esses recontos, né? E é uma coisa que não é de agora, é uma coisa que acontece há muito tempo, que a Angela Carter, se não me engano, ela fazia com os contos de fadas no final dos anos 1990 e pouco, sabe? Então, não é uma coisa de agora, é uma coisa só que é necessária ser feita, sabe? Dar uma outra visão para esses contos é extremamente necessário e extremamente bom também, porque a gente pode reconhecer esses clássicos, ver eles novamente e conhecer outras obras feitas a partir deles. Fantástico, muito obrigado. E quanto ao Walpole, eu sempre penso que essa mão que aparece dentro de uma armadura também tem a ver com o patriarcado, que também oprime o homem, né? Enfim. Carol, aquela figura é uma das melhores da literatura, sempre aquela mão e aquela armadura gigantesca caindo, é sensacional. Que são as heranças, né, os antepassados. Carol, por favor. Bom, primeiro eu gostaria de ecoar o que a Jéssica já colocou sobre essa importância das releituras, depois no momento posterior, porque isso não é o tema, eu gostaria de falar até um pouco disso, porque além de pesquisadora é algo que eu valorizo muito como escritora, então como é que você reescreve certas histórias em que as personagens femininas foram silenciadas, por exemplo, como é que você reescreve a história de Medusa, como é que Medusa consegue se encarar sem virar estátua, e o que é uma mulher virar estátua frente a ter que ver um crime que foi cometido contra o seu próprio corpo. Então, assim, eu acho que a Angela Carter, como a Jéssica já falou, ela tem uma série de histórias que vão recontar. Tem o Bloody Chamber, que vai recontar um pouco do Barba Azul, por exemplo, que é muito interessante. Tem outros, e pesquisadores, inclusive, que vão... Desculpa, tá todo mundo quietinho? Eu achei que tinha caído. Caiu. Todo mundo parou assim, eu fiquei, eita, caiu. E eu acho muito interessante devolver a agência dessa mulher. Então, gosto muito de pensar no gótico como uma poética. O gótico como aquilo que vai tratar o que constitui o limite do humano. Então, numa época, e não é coincidência, né, numa época em que a razão era tão proeminente, surgem essas narrativas em que o excesso das emoções flutuam e parecem nos questionar se, afinal, o império da razão resolve tudo. E, diante disso, essa relação que vocês colocam entre o homem e a mulher, há muitos críticos que vão pensar se o gótico daquela época, né, porque o gótico retorna, então há hoje escritores que vão pensar no The Contemporary Gothic, que seria o gótico contemporâneo. Eu posso, inclusive, depois deixar o artigo para que vocês deem uma lida. E o The Contemporary Gothic vai falar justamente sobre essa história de trauma, mas com a diferença que vai haver hoje uma consciência desse trauma, o que a princípio não haveria nas obras anteriores. E eu acho interessante quando a gente vai pensar nessa questão do homem e da mulher, que há críticos que vão pensar que essas obras, né, a gente está falando desse gótico inicial, na realidade, de alguma maneira, colocavam as mulheres nesse damsel in distress, essas donzelas em perigo, mas outros vão começar a ver um momento de emancipação intelectual da mulher, em que a mulher, mesmo lendo essas histórias, estariam lendo essas histórias, se educando e começando a testar os seus próprios limites de agência, o que eu acho muito interessante. Porque, por outro lado, Carol, não sei se a minha visão é correta, mas, por outro lado, as mulheres realmente estavam em perigo, né? Se elas não tinham oportunidade de educação, elas não tinham, portanto, como ganhar sua vida, era uma situação de opressão, né? Sim, sem dúvida. Eu ia justamente falar que, às vezes, é improdutivo a gente começar a tentar ver. Não acho que a Jéssica fez isso em nenhum momento, tá, Jéssica? Mas acho que, às vezes, ocorre o risco de tentarmos ler nessas obras características que, na verdade, são contemporâneas, porque nós queremos, né? Nós queremos muito ver esse eco do feminismo, por exemplo, como a gente entende hoje, esse eco de alguma pauta que para nós é muito importante e pensar até de uma forma anacrônica. E o que eu acho que é produtivo é pensar nessas obras como um disparador de questões que nos interessam hoje, como a questão da mulher. Então, quando a gente vai repensar
essa figura feminina, que você tem razão, Afonso, estava realmente em perigo, pensar quais são os limites da agência dessa mulher, o que ela pode utilizar. E eu acho muito interessante pensar até mesmo como que a gente pode dobrar certos arquétipos, como, por exemplo, a Femme Fatale, que há uma redução muito perigosa dessa personagem da Femme Fatale, que vai utilizar da sedução para conseguir alguma coisa. Começar a se perguntar mais além disso. Por que ela faz isso? Por que ela seduz? Por que ela vê na sedução a única forma de conseguir ascender no mundo controlado por homens? Que traumas Carol, que correm por essa mulher? Eu vou ter que te interromper, nós já estamos com 45 minutos, obrigado. Vamos ler aqui algumas perguntas, daí vamos fazer uma rodada, quem quiser responder. Vamos começar pela a Marcela aqui, ó. Podemos dizer que é uma crítica à ciência, na medida em que o iluminismo foi também uma fase de expansão da ciência, das perguntas sobre a vida. Vamos ver quem mais aqui. Vitão Wittgenstein, olha eu com Wittgenstein, Frankenstein, seria tipo um pastor de igreja? Olha, vamos passando aqui, o que mais? O Rafael, na opinião de você, seria a criatura uma metáfora da teoria do bom selvagem de Rousseau? Com isso em mente, seriam seus atos justificáveis ou a criatura puxou o Criador? Também da Marcela, então podemos dizer que o livro retrata uma visão bem nítida sobre o bem e o mal? Isso é interessante, né? Porque, de certa forma, nós temos no gótico vilões bons e bons maus, algo interessante no gótico, né? O que mais aqui? O Felipe perguntou, que livros de Mary Shelley vocês veem paralelo com a obra Frankenstein? Quais obras indicam para fãs do gênero? Essa é bem abrangente, hein? No final eles vão dar dicas, tá? Quem é maldito, o criador ou a criatura? Bom, temos várias perguntas aqui, eu não sei se vocês querem, assim, se alguma chamou a atenção de vocês, ou se vocês querem fazer algum outro comentário, fiquem à vontade. Eu gostei muito, eu só queria colocar uma coisa, quando falaram Bom Selvagem do Rousseau, eu achei interessante colocar em contraponto uma outra corrente que vai justamente falar, se a gente tem um Bom Selvagem, do Rousseau a gente também tem o homem é o lobo do próprio homem, que eu também acho que aqui, se a gente coloca essas duas correntes em contraponto, eu acho que seria gostoso de pensar, tentando pensar em fazer aproximações, não pensar de uma forma maniqueísta, né? Mas pensar nessas aproximações de que será que nós nascemos bons e o mundo vai nos tornando corrompidos? Ou será que é o contrário que ocorre? Eu acho que eu não vejo que haja uma resposta correta. Eu acho que a obra está justamente para nos fazer uma pergunta e o que a gente vai fazer com isso, eu acho que é depois o que importa, né? Como que a gente vai pensar sobre essas questões. Eu vou deixar primeiro os colegas responderem. Obrigado. Eu não sei se vocês querem. Sim, eu gostaria justamente de comentar em cima disso que a Carol falou, e sobre essas relações entre bem e mal, maldito, quem que é o maldito, quem não é, eu acho que, e aí pensando estruturalmente, né, pensando numa historiografia do gótico, e aí já olhando para a publicação de Frankenstein, 1818, já vai quase um pouquinho menos de 60 anos depois de O Castelo de Otranto, mas já com o gótico, naquele momento inicial, se metamorfoseando, encontrando novos caminhos narrativos, essas fronteiras que estavam muito bem claras nessas primeiras obras, quer dizer, o vilão era sempre o vilão, o Manfredo do Castelo de Otranto é sempre o vilão, quer dizer, ele é sempre tirano, ele é sempre maldoso, e o herói é sempre o herói, a dama em perigo costuma ser, né, precisa ser. E aí, no caso do Frankenstein, nós já temos ali as fronteiras um pouco diluídas. E eu acho que é justamente nós não podermos responder, quer dizer, o bem e o mal, sim, a criatura, né, a criatura de Frankenstein, contém os dois, quase que na mesma medida. Né? Então, nós temos essa figura humana representada por algo que nasceu por métodos científicos, por assim dizer, é um personagem muito mais plano, muito mais complexo do que os personagens daquele início, daquele momento inicial do gótico. E eu acho que é justamente essa incapacidade de dar uma resposta, como a Carol falou, que nos mantém lendo, né? que mantém a nossa curiosidade acesa, que nos leva ao romance sempre, né? E que ele é tão relido. Por exemplo, eu ouvi falar de uma peça teatral
dirigida pelo Danny Boyle, né? Acho que é de 2013, se não me engano, estreou em Londres, Frankenstein, contada do ponto de vista da criatura, né? Então, mas assim, muito mesmo a partir ali da criatura de Frankenstein. Então, assim, a obra está aberta para isso. Eu concordo também, de novo, com a Carol, quando ela diz que é um disparador para essas reflexões que nós fazemos hoje, e pensando nesse caminho poético. Então, eu queria dizer isso, quer dizer, o bem, o mal, o maldito, quem não é difícil de a gente fechar a questão. Muito interessante. É interessante também lembrar que parece que em 1823 já virou peça e foi um enorme sucesso, né? Inclusive um dos motivos para Mary Shelley aparecer, né, e dizer, bom, fui eu mesmo. Queria perguntar aqui para Jéssica, a gente falou rapidamente do filme, em 1931 nós temos um filme com Boris Karloff, que é um enorme sucesso e que meio que define a visão, né, durante muito tempo do monstro. Queria te perguntar dessa relação, como você vê a relação do filme com o livro, se de certa forma esse filme também fez mal para o livro, e fez bem ao mesmo tempo, porque nós temos aquele demônio que lê Plutarco, né? Então, antes de tudo, eu só queria comentar que eu concordo muito com o que a Carol e o Oscar disseram, eu concordo em tudo que eles disseram, mas no meu coração, a criatura é um ser inocente, tá? Ele é bonzinho, eu gosto muito dele. Pode, cada um pode ter seu... Por sorte é um romance. Né? Eu não gosto de Victor Frankenstein, eu passei a leitura inteira reclamando que o Victor é um chato do caramba, mas enfim, eu só queria deixar que eu concordo com os dois, mas no meu coração eu odeio o Victor Frankenstein. Mas enfim, eu acho que o filme é isso, né? Ele é uma parte da visão do próprio Victor. Então, é lógico, o Victor ele não vê ele pode até comentar, cuidado que a criatura ela é muito esperta, ele vai tentar te ludibriar, ela vai tentar argumentar com você. Só que eu acho que ele vê a criatura de Frankenstein daquela forma, sabe? Uma criatura gigante, desengonçada e tola. Né? Eu acho que aquela visão do filme é muito uma visão que o Victor possa ter do próprio monstro. Então, eu não acho que ela faça mal. Eu acho que é uma das muitas possibilidades de se trabalhar com a ideia de Frankenstein. Assim, prefiro as versões, por exemplo, que o Oscar citou de Penny Dreadful. Eu acho que é a melhor representação da criatura de Frankenstein que eu já tenha visto. É a minha preferida, porque eu acho que os diálogos são muito próximos do que eu esperaria, né? Por exemplo, se a criatura... Sim, eu também acho o Jovem Frankenstein uma ótima adaptação de Frankenstein, eu concordo, é maravilhosa mesmo. Mas a criatura do Frankenstein de Penny Dreadful eu acho que é uma representação excelente. É uma das coisas mais bonitas. Os diálogos que ele tem com a Vanessa Ives, que é a protagonista da série, é excelente. Eu acho que é uma coisa que a criatura de Frankenstein teria conversado se tivessem dado a chance a ela, sabe? E eu não vejo o filme assim como uma perda. Eu acho que foi ótimo para o momento, ainda é um ótimo filme, eu gosto muito de assistir, eu gosto muito mais da Noiva do Frankenstein, mas isso daí já são outros gostos. Mas enfim, eu acho que não faz mal. É só uma das possíveis adaptações, né? Porque tem isso também, né? Que na realidade eles transformaram um livro de, não sei, 170 páginas em 2 filmes, né? A criatura de Frankenstein é mais uma questão, e se ela fosse feita? E eu acho excelente, eu acho maravilhoso que ela se nega a estar com Frankenstein. Ela foi criada para a criatura e ela não fala, ela murmura sons que não se entendem. Mas ela não quer aquela companhia. Ela foi criada e ela quer a vida dela. E eu acho isso magnífico, sabe? 1935, não, eu não quero a sua companhia. Sai daqui, sabe? Vaza. Fui criada para você, mas eu não quero. Eu acho interessante também, né, a diferença que tem, porque no livro, se não me engano, fala-se assim que ele tem uma pele como se você visse as veias meio rachada. Até o Mário, que fez a nossa arte, conseguiu ilustrar bem ali na arte, né? E os olhos são meio amarelos, né? Ele tem uma hora que remete à múmia. É interessante, né? Como o livro... Eu me assusto muito mais com o livro, né? Enfim, deve ser porque passou 70 anos mais. Oscar, eu queria aproveitar e te perguntar sobre os teus livros, né? Você tem uma série de livros, agora a gente está chegando no final, já chegamos em 1 hora.
que você tem uma série de livros. Queria que você comentasse um pouquinho cada um deles, que são bastante elogiados. Bom, obrigado pelo comentário. Na verdade, assim, a gente está nessa, eu acho que o horror, eu descobri isso em parte relendo o Frankenstein. O horror, ele é essencialmente humano, né? Eu acho que nós temos me interessa demais o que pode vir à tona dentro de nós, daquilo que nós não conhecemos, né? Aquilo que Freud chama de um Heimlich, né? Do estranho, do inquietante, enfim, a psicanálise vai estudar isso. Então, eu acho essa transição, fazendo um paralelo entre o que eu gosto de escrever e o Frankenstein, essa transição da figura humana, dócil e afetuosa, que é a criatura, para o monstro, por exemplo, no Billy Negra, o meu romance, é um pouco isso, quer dizer, se trata de uma epidemia de depressão, né, que, enfim, é causada por uma substância ali, por um humor que existe, que vem da teoria moral, né, de Hipócrates, tal, que é a bile negra, o excesso de bile negra causa depressão, distúrbios psicológicos. Isso traz à tona aquilo que nós não conhecemos em nós mesmos, ou aquilo que está muito recalcado em nós mesmos. Isso causa a loucura, causa o descontrole mental. Então, isso me interessa demais. Eu acho que o meu caminho estético, né, a gente vai descobrindo isso à medida que a gente vai escrevendo, principalmente com os contos, vai muito por aí. O monstro, o homem é o monstro do homem, sabe? Dessa coisa de como o homem é a mulher, né? Acho que a gente tem que aqui falar do ser humano, é o monstro do ser humano. Mas é um pouco isso. Por isso que eu acho que eu me fascino muito mais por Frankenstein do que por Drácula, pelo romance do Bram Stoker. Eu amo o romance do Bram Stoker, mas eu vejo muito mais densidade, muito mais material na personagem que é o Frankenstein, porque isso me interessa como autor, enveredar por esses caminhos muito obscuros da mente humana, que podem se materializar sobrenaturalmente, enfim. E aí é isso, o Billy Negra é um pouco isso, uma epidemia de depressão em São Paulo, e vários dos meus contos, em Horror Adentro... Não é ficção, né? Então, pois foi publicado em 2018, né, mas agora encontrou aí um certo eco com o momento atual, ainda bem que não é uma pandemia de depressão que a gente está vivendo, mas que é um momento que causa muita ansiedade. Então o livro tem sido relido, assim, eu me sinto muito grato por isso. Não grato pela pandemia da depressão, né? Pandemia da depressão, a quarentena. Mas eu não me sinto grato pela pandemia, mas enfim, é um momento talvez em que as pessoas redescubram. Perfeito, muito obrigado. Jéssica, você quer comentar um pouquinho? Jéssica e Carol. Vamos começar com a Carol, né? Porque faz tempo que nós deixamos a Carol ali em espera. Carol, eu vi que você trabalha personagens femininos em armadilhas simbólicas. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, por favor. Claro. Então, primeiro, né, o que eu falo de armadilhas simbólicas, né? O que eu estou colocando como armadilhas simbólicas? No caso, eu penso em armadilhas simbólicas como um certo tipo redutor de pensar a mulher ou numa chave sagrada ou numa chave profana. Isso pode parecer muito pouco atual, né? Não, mas é claro que a gente não faz essas reduções, é claro que a gente modula, mas se a gente for realmente analisar muito da nossa cultura pop, a gente ainda vê esses deslocamentos da figura feminina, ora num local de completo antagonismo, sem nuance, ou num local virginal, sacrificial, ou que está ali apenas para, digamos, enhance, ou, digamos, justamente fortalecer características de um outro personagem, muitas vezes masculino. Então, quando eu penso em armadilhas em personagens femininos, eu penso em falar um pouco das nuances dessa personalidade feminina, de legados femininos. Eu vejo muitas histórias sobre o legado masculino, toda a tradição da jornada do herói, e que eu não sou contra, sabe? Gosto muito desse tipo de história, fui criada com esse tipo de história. Vai justamente falar muito dessa jornada de um herói, muitas vezes masculino, de uma passagem de tocha entre um mentor e um pupilo, e eu tenho falta de ver mais essas nuances de legado feminino, essas nuances de personalidade feminina, e justamente começar a mostrar certos erros de personagens femininos, sem necessariamente sacrificá-los, né? Humanizar as mulheres não é colocá-las num local de santidade em que elas não possam errar. Pelo contrário, é colocá-las num local que erram, mas que tem tanto direito a segundas chances, como muitas vezes a gente vê dando em personagens masculinos dentro ou fora das páginas.
E é interessante que a Mary Shelley, talvez, com a sua relação com o fantasma da mãe, seja uma boa, né? Uma boa para um bom motivo. Jéssica, o seu site é incrível, né? A sua produção de conteúdo é fantástica. Eu quero que você comente um pouco sobre seu trabalho, assim. Então, durante a monografia eu senti falta, assim, eu estava no começo, eu não conhecia outras pessoas, eu adoraria ter conhecido a Carol antes, mas eu não conhecia pessoas que trabalhassem com o terror, por exemplo, sobre a perspectiva de personagens femininas. Então eu pensei, eu quero começar a escrever sobre isso, principalmente por conta da Mina e da Lucy em Drácula. Então foi aí que eu pensei, eu vou começar a criar texto para a internet. Eu acabei a faculdade agora, estou meio perdida, não sei o que fazer. E eu já estava pensando que era com o terror que eu queria trabalhar. E aí eu comecei a escrever textos e quando eu vi eu já tinha perdido o controle e já estava fazendo texto demais e já estava completamente mais perdida na vida ainda, mas trabalhando com terror e só com terror. É o que eu faço 24 horas por dia. Eu tive essa sorte de conseguir trabalhar só com terror e toda a minha produção agora é em cima do gênero. Não, porque você faz muita resenha, né? É muito interessante. Bom, estamos chegando no final, então eu vou pedir que cada um de vocês diga aquilo que não foi dito, né? Que ficou guardado aí. E se vocês têm alguma dica, né? Algum livro, mesmo filme, série, o que vocês querem recomendar? Quer começar, Oscar? Claro. Bom, primeiro quero agradecer mais uma vez o convite, agradecer a oportunidade de ouvir a Carol, ouvir a Jéssica, as suas perguntas, agradecer a todo mundo que participou. Eu queria dizer que, assim, eu suspeito de que Frankenstein, o romance, vai continuar, vai perdurar por muito tempo aí, né? Pensando de novo em Italo Calvino, essa questão do clássico, aquele livro que nunca termina de dizer o que ele tem para dizer. Eu não sei se um dia esse livro vai terminar de dizer, porque sempre há novas perspectivas de leitura para a qual a história se abre, né? E acho que a pesquisa da Carol, a pesquisa da Jéssica mostram isso, né? De como disparador a história permite refletir, ponderar sobre questões tão importantes atualmente. Então, eu estou seguro disso, eu estou tranquilo em relação a isso, que eu acho que daqui a muito tempo, numa próxima pandemia, tomara que não haja, mas estarão outras pessoas aqui trazendo leituras completamente diferentes. Então eu fico muito feliz com isso, porque o horror vai junto, né? O horror dessa descoberta, dessa transformação desse personagem, isso vai ser levado para frente. E aí eu faço só eu estou muito impressionado com uma obra que eu li recentemente, uma dica, que se chama The Terror, ou O Terror, né? E é curioso que tem um paralelo com Frankenstein, que no começo do romance, o Alton, ele tá ali meio congelado no Ártico, né? Eles estão procurando ali uma passagem para o Polo Norte, o mar se fecha, se congela e eles estão ali. E esse O Terror, que virou uma série da Amazon, né? Uma série super... a primeira temporada, pelo menos, trata justamente disso, de uma expedição que vai em busca de uma passagem para o Oriente, e dois navios ficam, uma expedição real, né, do século XIX, dois navios ficam encalhados no gelo, e aí a história dos 3 anos que eles passam por lá, maravilhosa a história do Dan Simmons, um livro, saiu pela Rocco aqui, de mais de 700 páginas, mas a peteca não cai. Eu fiquei muito impressionado, eu acabei de terminar, então eu recomendo com entusiasmo, que é uma história, enfim, de uma aventura cheia de nuances de horror, Então fica esse meu comentário, que tem algum paralelo ali, pelo menos contextual, histórico, com Frankenstein. Fantástico, obrigado. Carol, por favor. Bom, primeiro eu vou recomendar uma obra que ainda não está disponível no mercado, desculpem por isso, mas já dando uma dica, porque ela vai ser lançada ainda esse ano. Tive a oportunidade de fazer o prefácio dessa obra. Ele é de um escritor mineiro chamado Daniel Mamed, se chama O Estandar de Ossos, e eu achei muito interessante como é uma obra gótica, sem sombra de dúvida, e eu achei muito interessante como ele vai modular a híbris nessa obra. Não quero entregar muita coisa, porque ainda não foi lançada, vai ser lançada pela Plus, que é um selo editorial da editora Coerência, e eu acho que é interessante como um olhar um pouco mais consciente sobre as sombras, né? Não, obviamente não dizendo aqui que a Mary Shelley não teve um olhar consciente sobre as sombras, mas é interessante pensar quase como um comboio, né?
como nós vamos amadurecendo enquanto leitores e produzindo comentários em cima disso, produzindo as nossas próprias monstruosidades, que, no final das contas, é só uma reflexão sobre a nossa própria humanidade. Então, fiquem de olho, acho que vai sair, não sei o mês exato, mas eu tenho quase certeza que ainda em 2020 sai. Fantástico. Ó, adorei aqui, Frankenstein sem fim. É isso mesmo, a discussão never ends. Jéssica, por favor. Frankenstein. De recomendação, eu queria, assim, o livro que eu citei, A Sombria Queda de Elizabeth Frankenstein, ele saiu aqui pela plataforma 21, é de uma autora chamada Kristen White. Ele é um pouco mais voltado para o público infanto-juvenil e jovem adulto, mas é um livro muito interessante sobre uma outra visão, e eu acho que é sempre bacana a gente conhecer também outras coisas que têm sido produzidas no mercado. Recomendo também a Penny Dreadful, que o Oscar já citou, eu também já citei, porque é uma série excelente. E, assim, muita gente vai falar, mas só a primeira temporada, tudo bem, então assistam só a primeira temporada, porque, né, tem todo dia essa discussão, que Penny Dreadful foi só a primeira temporada, tudo bem. Mas, eu acho que eu recomendaria essas, assim, que eu tô me lembrando, assim, mas agora vão sair 2 livros esse ano, vão sair pela Dark Side, que vai ser As Mulheres Extraordinárias, que é sobre a Mary Shelley e a Mary Wollstonecraft, que é um nome muito difícil para ser falado, mas se chama Mulheres Extraordinárias, que é uma biografia sobre as duas, e um livro infantil chamado Ela e o Monstro, que é um quadrinho mais ou menos voltado para o público infantil sobre a história da Mary Frankenstein, da Mary Shelley, que criou o Frankenstein. Nossa, eu já não sei mais o que eu estou falando. Estou tentando pegar aqui porque eu tenho a edição em inglês, e ele é muito bonito. A edição, essa daqui é a edição norte-americana, né, que saiu, e ele é todo numa ilustração assim, e ele é muito interessante, é voltado para o público infantil, mas é uma obra bonita, sabe, é muito poética sobre como ela conta a história de como a Mary Shelley criou Frankenstein. Se vocês têm filhos, então, por favor, é uma obra fofa, vale muito a pena, para já encaminhar os garotos e as garotinhas no caminho da grande escolha de Frankenstein. Bom, então, muito obrigado, Jéssica. Eu recomendo realmente que todo mundo leia pelo menos o prefácio, porque já no prefácio tem várias questões filosóficas, né? Deem uma olhada, por favor, no que tem aqui no canal, se vocês quiserem apoiar, ótimo. Tem várias coisas, tem até Stephen King, nós vamos ter né, Jéssica? Vamos nos encontrar no Stephen King, vamos ter um Outubro Monstro aí. Amanhã nós vamos ter Hannah Arendt, dia 17, quinta, a comédia grega e latina. Dia 19, literaturas africanas, dia 18, literaturas africanas, e 19, sábado, sobre transexualidade. Então, agradeço muitíssimo, Oscar, muito obrigado, Carol, muitíssimo obrigado, e Jéssica, foi um prazer. A gente se vê, então. Muito obrigado a todos que acompanharam aqui, bastante gente acompanhou. Uma boa noite, muito obrigado.